Essa não. Não sei o porquê, mas eu tô me divertindo tanto. Como eu posso te fazer sofrer? Como eu posso pisar na sua vida? Penso nisso desde aquele dia. Eu não entendia por que eu existia. Você nem devia saber que todo santo dia eu chorava pro Natsu. No começo, quando você enfim teve sucesso com o Shoto, seu bonequinho, eu pensei em matá-lo. Então, pra minha surpresa, você se tornou o herói número 1! E eu... fiquei torcendo pela sua felicidade. Fiquei morrendo de medo que fosse bater as botas lá em Kyushu. Levei o servo das estrelas e o Engine bem na sua mão, um depois do outro. Você queria tanto ser o número 1, mas deve ter sido tão pesado. A admiração do público acalmou seu coração, não foi? O tempo que passou com seus filhos não fez você sentir aqueles laços de família? Achou que poderia viver corretamente se olhasse apenas pro futuro, é? Se não sabe o que falar, eu vou te contar uma coisa! O passado não desaparece. Você só colhe o que planta! Então vamos cair juntos, Ente Todoroki! Venha dançar comigo no inferno! Que tal, hein, papai? Você acha que dá pra fugir, não acha? Acredita que pode seguir em frente, ignorar o que fez, fingir que não aconteceu. Mas tem uma coisa que ninguém teve coragem de te dizer. Aquilo que você enterra não morre, só cresce. No escuro, cada erro que você esconde, cada palavra que você engole, cada ferida que você finge não sentir, tudo continua vivo, esperando o momento certo. E quando volta, não pede permissão. Você chama de azar, de destino, culpa o mundo, mas no fundo, você sabe exatamente onde começou. Sabe exatamente quando escolheu ignorar e seguir, como se não tivesse consequência. Só que tem, sempre tem. Porque a vida não esquece. Ela só espera. E quando chega a hora de cobrar, ela não erra. Então me diz, quanto tempo você acha que ainda tem, antes de tudo voltar pra você? Você sente isso, não sente? Esse peso que aparece quando tudo fica em silêncio. Quando não tem distração. Quando não tem ninguém. Quando não dá mais pra fugir. É aí que volta. Não como lembrança, mas como sensação. Um incômodo. Uma pressão. Como se algo estivesse errado. E está. Mas você se acostumou. Se acostumou a ignorar. A empurrar pra depois. A viver pela metade. Só pra não olhar pra trás. Mas você não está em paz. Você só ficou bom em se enganar. Criou versões. Desculpas. Histórias. Pra não assumir o controle. Porque é mais fácil assim, não é? Dizer que não tinha escolha. Mas sempre teve. O problema é que escolher tem preço. E você evitou pagar. Até agora. Mas uma hora você vai ter que olhar. E quando isso acontecer, não vai ter ninguém pra culpar. Sabe qual é a parte mais irônica? Você não começou assim. Você não nasceu frio. Não nasceu quebrado. Em algum momento, você só queria ser visto. Só queria que alguém olhasse e dissesse: você é suficiente. Mas isso não veio. E quando não vem, alguma coisa muda. No começo, você tenta mais. Se esforça mais. Aguenta mais. Se molda. Se força. Se destrói, só para conseguir aquilo que nunca chegou. E quanto mais tenta, mais distante parece. Até que você entende. Nunca foi sobre o quanto você fazia, mas sobre quem nunca quis enxergar. E aí tudo vira. A necessidade de aprovação vira raiva. A esperança vira frustração. E a vontade de ser aceito vira vontade de destruir. E agora me diz... quantas partes suas nasceram exatamente assim? Tem um momento em que a dor deixa de ser algo que você sente
e vira algo que você é. Sem aviso, sem escolha consciente. Só acontece. Aquilo que te machucava vira parte de você. E aos poucos, você se reconhece mais na ferida do que em qualquer outra coisa. Porque a ferida é honesta. Ela não mente, não finge, não abandona. Diferente de tudo o que você confiou. E é aí que você muda. Você aprende a não esperar, a não confiar, a não precisar. Porque precisar foi o que te destruiu. Então você se fecha, esfria, se distancia e constrói uma versão sua que não sente. Ou pelo menos é o que você acredita. Mas você ainda sente. Só que agora, isso virou combustível. A dor virou força. A rejeição virou direção. Mas quanto mais você se alimenta disso, mais você se afasta de quem você era. E é aqui que tudo fica perigoso. Porque quando a dor vira identidade, você para de questionar. Tudo começa a fazer sentido, do seu jeito. Você justifica tudo. Eu só estou reagindo. Eu só estou devolvendo. Eu só estou sendo quem me fizeram ser. Parece justo, mas não é. É fuga. Porque no fundo, você sabe, a dor explica, mas não justifica. E mesmo assim, você continua. Porque parar significa encarar. E isso você ainda evita. Você diz que foi quebrado, mas nunca percebeu quantas vezes escolheu continuar assim. Porque chegou um ponto em que deixou de ser só consequência e virou escolha. Escolha de continuar alimentando isso. Escolha de se apegar à dor, como se fosse tudo o que restou. E talvez seja, mas isso não muda nada. A vida não liga. Não liga para o que fizeram com você. Só responde ao que você faz depois disso. E é aí que muita gente falha, porque prefere carregar a dor do que assumir o controle. Tem gente que vive assim, tentando provar algo para alguém que nem está mais olhando. Revive o passado, repete pensamentos, tenta mudar algo que já acabou. E nisso, se perde. Se perde tentando ser suficiente para quem nunca quis enxergar. E mesmo assim, ainda dói, porque nunca soltou, nunca encarou, só aprendeu a suportar. Mas suportar não é resolver. Você acha que ficou forte, mas não ficou. Só ficou frio. E isso não é a mesma coisa. Ser forte é encarar. Você só evitou melhor. Criou uma armadura. Uma versão. Algo que parece inabalável. Mas é só aparência. Porque no fundo, ainda está lá. Intacto. Esperando. E quanto mais você ignora, mais isso cresce. Então presta atenção. Isso aqui não é motivação. É realidade. O passado não desaparece. Ele se acumula, se transforma e uma hora volta. E quando voltar, não vai perguntar se você está pronto. Não vai aliviar. Vai cobrar. Cada escolha, cada erro, cada vez que você fingiu que não era com você. Tudo. No fim, não é sobre o que fizeram com você. É sobre o que você fez com isso. Você pode continuar se escondendo, usando a dor como desculpa, como identidade. Ou pode encarar, não para apagar o passado, porque isso nunca vai acontecer, mas para parar de ser controlado por ele. Porque enquanto você não fizer isso, tudo que você constrói vai carregar aquilo que você evitou. E no final, sempre termina do mesmo jeito. Você só colhe o que planta. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites, viva no seu máximo